Hoje eu quero falar um pouco sobre como vencer esse medo da desqualificação, da falta de preparo para cumprirmos o chamado de Deus em nossa vida. Saiba que você não é a primeira nem a última pessoa a passar por isso. Vou apresentar aqui personagens bíblicos que tiveram que lidar com esse senso, com esse receio, esse medo de não estar qualificado para cumprir o chamado de Deus. Vou falar também sobre a minha própria vida, como que Deus me comunicou o chamado dele para minha vida e eu me sentia totalmente desqualificado. Tive que lidar com isso. Mas antes de qualquer coisa, devemos entender que o chamado de Deus em nossa vida é uma grande honra, um grande privilégio. Em Hebreus capítulo 5, verso 4, o autor dos Hebreus menciona que ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como foi também com Arão. No contexto ali, ele está falando sobre o sacerdócio. Mas é claro que qualquer obra a ser realizada em Deus e para Ele é uma grande honra, um grande privilégio. Então se sinta honrado por ter o chamado de Deus em sua vida. E qualquer pessoa tem, né? Qualquer pessoa foi chamada por Deus para realizar algo. Somos individualmente membros do corpo de Cristo e cada membro no corpo de Cristo tem a sua função. Seja ela qual for, temos algo da parte de Deus para realizarmos nele. Então devemos entender que sim, somos chamados por Deus e é uma honra, é um privilégio. Se sinta honrado, privilegiado por Deus. Mas algo que eu quero destacar nesse texto é: ninguém toma para si mesmo essa honra senão quando chamado por Deus. Então devemos entender que o chamado de Deus em sua vida, em nossa vida, não é ideia nossa, é a ideia de Deus, é a ideia do próprio Deus. É Ele quem nos chama. Deus só unge aquilo que é original. E Deus sabe muito bem da condição em que você se encontra quando Ele te chama, quando Ele comunica o chamado a você. Ele sabe muito bem que temos que lidar com as nossas próprias fraquezas, com as nossas próprias limitações. E isso não é um empecilho para o chamado de Deus. Não é um empecilho, não é isso que impede o cumprimento da vontade de Deus em nossa vida. Na verdade, para muitos, isso acaba que paralisa, né? É um medo que vai paralisando a pessoa. E o medo nos impede de ver o que Deus vê em nós. Deus sabe exatamente da sua condição quando Ele te chama. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, está escrito: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, observe o padrão bíblico aqui. E esse chamamento de Deus, não só no que diz respeito à salvação, né? Não é só ouvir o chamamento para a salvação, ouvir a pregação da mensagem, mas o nosso chamado no sentido de realizarmos a obra no corpo de Cristo. Paulo está dizendo que não somos chamados com base no nosso saber segundo a carne. Não é ser poderoso segundo o curso desse mundo, não é isso que é a base do nosso chamamento. Não é ser de nobre nascimento. Não é isso que é a base do chamamento de qualquer pessoa. É claro que Paulo não está contra a sabedoria, não está contra a ser de nobre nascimento, até porque Paulo era um homem muito sábio, muito estudado, tinha uma mente muito bem educada. Vemos também que Paulo fez uso da sua cidadania, em alguns contextos, no livro de Atos, diante das autoridades, diante do contexto do Império Romano, ele fez uso da sua cidadania. Então ele não está contra, é claro que ele não está contra ser sábio, mesmo que segundo a carne, nem ser de nobre nascimento. O que ele está mencionando é: esta não é a base. E muitas pessoas, se vangloriam por ser muito bem educada, se vangloriam por ser de nobre nascimento. E pensam que Deus precisa disso, Precisa da nossa própria capacidade. Deus não está contra isso, mas isso não é a base. Porque poderia muito bem, como disse Paulo, me vangloriar
E muitos deixam de ser conduzidos por Deus ou acabam sendo como que impedidos de serem usados, conduzidos por Deus por causa do orgulho. E o Senhor fez isso para que ninguém se vanglorie na presença dele. Paulo ensinou que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, como está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 31. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então devemos entender que o conhecimento é importante. Uma mente muito educada é importante. Paulo tinha uma mente muito bem educada. Quanto mais educada a nossa mente for, quanto mais conhecimento tivermos, isso ampliará o alcance do nosso ministério. Mais pessoas alcançaremos sim. Podemos alcançar, por quê? Porque o conhecimento faz isso. É importante. Mas entenda que não é isso que é a base para o seu chamamento. Deus é muito mais sábio do que eu e você. Então o texto menciona que esta não é a base. Pelo contrário, verso 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que não são, para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada a que são. Ele não está nesse negócio de reduzir as pessoas, mas está nesse negócio de reduzir a nada o orgulho das pessoas, em achar que é na nossa própria capacidade, na nossa própria força. Quando o Senhor me comunicou a respeito do chamado dele em minha vida, eu tinha apenas 12 anos de idade, cheio de limitações, cheio de inseguranças para não cumprir a vontade de Deus. Quando ele me falou sobre o chamado dele em minha vida, eu tomei um choque, eu tomei um susto, porque eu tinha 12 anos de idade, quando ele me comunicou, não conseguia falar na frente de ninguém. Nos trabalhos de escola, por exemplo, naquelas apresentações que fazíamos, né, para a turma, diante das pessoas eu sempre dizia, olha, deixa eu te dizer algo, eu faço o que for preciso, eu ajudo na pesquisa, investo dinheiro, mas não me peça para falar na frente de ninguém, porque se tiver que falar, vai perder ponto, tanto eu como todos que estão aqui no grupo, porque eu não conseguia falar na frente de ninguém, eu era extremamente tímido. E lá estava eu, aos 12 anos de idade, e Deus comunicando o chamado a esta pessoa que é desprezada por esse mundo. A esta pessoa que nada é, que não tinha tanta sabedoria segundo o curso desse mundo. Não era sábio segundo a carne, mas Deus me comunicou. E Ele é mais sábio do que eu. Ele é mais sábio do que você. Então, quando ele me falou, tomei um susto. A única pessoa com quem eu me comuniquei, né, com quem, na verdade, eu falei a respeito do chamado de Deus, falei sobre o que Deus estava falando comigo, foi minha mãe. A única pessoa que eu tive coragem de falar. É a única pessoa, por algumas razões. Primeiro, muitos não iam acreditar em mim, porque eu tinha aquele senso de fraqueza, de incapacidade, cheio de limitações. Muitos não iam acreditar em mim. Muitos não acreditariam quando eu falasse. Segundo, alguns poderiam, com base na convicção que eu dizia ter, me colocar diante das pessoas para ter que falar alguma coisa. Eu tinha muito medo, estava correndo, muita timidez, não queria falar. Por isso eu falei somente para minha mãe. E terceiro, eu não me sentia tão qualificado assim. Então entenda que você não é a primeira nem a última pessoa a passar por isso. Deixa eu te mostrar rapidamente alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Moisés, de assassino, tornou-se um libertador poderoso. Então devemos entender que a graça de Deus, a misericórdia dele, tem feito com que grandes homens de Deus, homens que na verdade não eram candidatos a uma grande liderança, o poder de Deus, a graça de Deus, tem tornado esses homens em pessoas extraordinárias, transformações extraordinárias da parte de Deus. Moisés é um exemplo. Gideão, um inseguro, tornou-se o guerreiro do Senhor. Davi, um adúltero, tornou-se o salmista de Israel. Pedro, um covarde, tornou-se o proclamador do Pentecostes. João, tempestuoso, tornou-se apóstolo do amor. Saulo, que para muitos historiadores é um terrorista, tornou-se o apóstolo da graça. Então Deus sabe da sua condição quando Ele te chama. Ele sabe.
Sei que existe a parte divina, existe a parte humana. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo fala sobre nos apresentarmos aprovado a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, a responsabilidade de nos apresentarmos aprovados ao Senhor é nossa. Deus não vai fazer isso por nós. Existe a parte divina e existe a parte humana. Então, precisamos sim nos qualificar nesse sentido de preparar mesmo. Paulo fala em Romanos capítulo 12, ele ensina que aquele que ensina, está no ministério de ensino, deve esmerar-se em fazer, em ensinar. Então deve haver uma dedicação da nossa parte, mas devemos entender que é pela graça divina, é pelo poder dele operando em nós. As palavras de Moisés revelaram um profundo choque e uma insegurança quando Deus o chamou. Por exemplo, Êxodo 3, verso 11. Ele perguntou ao Senhor, né? Quem sou eu para ir a Faraó? Êxodo 4, 1. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Êxodo 4, verso 10. Ah, Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então observe como que Moisés era extremamente inseguro para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Jeremias 1, verso 6, o texto menciona que Jeremias se sentiu muito jovem para cumprir. Quando olhamos para Gênesis 18, verso 12, Sara pensou que era muito velha. Quando olhamos também para Isaías, ele mencionou, Isaías 6, verso 5, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Bem como outros, né? Pedro, em Lucas 5, verso 8, disse, Senhor, retire-te de mim porque sou pecador. Então devemos entender que não é a nossa própria força, não é a nossa própria capacidade. E qual que é a resposta que devemos dar a Deus diante de situações como essas? Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude para vencermos o medo da desqualificação? Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, do verso 9 ao verso 10. Ele disse, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então Paulo considera que nem ser digno de ser chamado apóstolo ele era. Ele sabia da sua incapacidade, pois ele perseguiu a igreja de Deus. Ele sabia que a condição em que ele estava antes, nesta condição ele não estava qualificado. Mas ele continuou dizendo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi dada, ou que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ou seja, a graça de Deus não anula o nosso trabalho, a nossa interação, o nosso serviço. Existe a parte divina e existe a parte humana. Precisamos se interagir com Deus. E a primeira forma de nos interagirmos com Deus é nos submetermos à graça dele. E para qualquer coisa que fizermos, a graça de Deus também estará em operação. É por isso que Paulo mencionou, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, até no trabalho, existe graça divina. O poder de Deus está sobre você. Você pode dizer consigo mesmo, o poder de Deus está sobre mim, a graça dele está sobre mim, eu posso cumprir o chamado dele em minha vida. 2 Coríntios 3, verso 5, para finalizar, está escrito, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós mesmos, como se partisse de nós. Ficar como que vangloriando diante de Deus, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, o poder, a graça vem de Deus. Vem de Deus sobre a sua vida. Então, nunca se esqueça do lugar que você estava quando Deus te chamou. Nunca se esqueça. Aí você sempre vai se lembrar que é pela graça de Deus. O medo vai embora, a insegurança vai embora, você vai simplesmente se entregar à graça. Simplesmente se encher da palavra, se encher do Espírito, ser obediente, fiel ao Senhor. Porque como disse Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele disse que o que requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. O que Deus requer de nós é fidelidade.
A graça de Deus é a base não apenas para nos salvar, mas também é a base para a capacitação para o ministério. É a graça dele, é o favor dele que nos capacita para o ministério. Se você foi abençoado com essa mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Grande abraço, até o próximo vídeo e não se esqueça também de curtir o nosso conteúdo aí e se inscrever no canal. Um abraço!